Então, meus amigos, eu disse que relataria outra experiência que eu tive. Essa experiência aconteceu nessa madrugada do domingo para hoje, né? Domingo para segunda. E se trata de uma conversa bem complexa durante o resgate de um rapaz que se suicidou. Eu vou começar com uma frase que uma mentora disse durante a conversa. Alguns não conseguem, realmente não conseguem. Bom, então vamos lá, começo do relato. Eu me vi projetado em um lugar, já estava nesse lugar, não lembro da saída do corpo, nem se tive catalepsia, nada disso. Eu só me lembro de estar num lugar e tinha uma penumbra, um lugar um pouco escuro. Tinha casas mal construídas, um jardim bem grande, mas bem mal cuidado. Perto tinha também uma ponte. Andei por essa ponte e logo em seguida me vi na parte de baixo da ponte, numa rua que dava acesso a outra rua. Mas então eu olhei para o lado e vi um amontoado de algo que parecia que foi um corpo um dia. Uma cabeça ensanguentada, braços e pernas quebrados, posições estranhas. Nem vou entrar em muitos detalhes para não enojar ninguém. Foi ali que eu percebi que o amparo era bem ali. Então eu me sentei bem próximo ao corpo, fiquei observando. Era um rapaz de uns 20 e poucos anos, branco, bem vestido. Apesar do corpo meio disforme, deu para perceber esse detalhe da roupa, que parecia muito nova. Deu para perceber também uma lua que parecia estar cheia, mas o brilho dela não era de lua cheia, era um brilho meio avermelhado, meio alaranjado, pouco escuro, não tão brilhante. Ouvi alguns grilos e sapos e parecia ser um lugar como outro lugar qualquer, como se fosse aqui no mundo físico. Mas daí eu voltei a atenção para o rapaz que estava na posição de ter se jogado, ou seja, tinha acabado de cair ou tinha caído há algum tempo. Olhei para cima, né, para o topo da ponte e percebi que dava mais ou menos uns 20 a 30 metros de altura. Dessa vez, apesar do sentimento de dó, de desolação que eu fiquei ao me aproximar do jovem, eu não fui logo fazendo o amparo que faço normalmente, né? Que é tocar o corpo e tentar despertar o espírito que está ali preso, a essência que está presa. Pensei em me sentar e fui conversando mentalmente com os amigos que estavam ali, né, os amparadores. Perguntei se eu podia ficar um pouco ali na presença do rapaz e houve um sim, concordando. Na verdade, mais de um sim, pois havia pelo menos 3 amparadores ali perto. Um era o amparador do jovem, ou dois, pareciam que os dois eram muito próximos desse jovem, e tinha uma mentora, que era a trabalhadora daquele lugar. Aquela ponte parecia bem concorrida para esse ato desesperador. Então eu acho que ela ficava ali de prontidão, alguma coisa assim. Eu me sentei e antes de tocar no rapaz para fazer o amparo, eu me coloquei em uma posição de recepção, meio que meditação, meio que de meditando, né? Mas uma posição de receber uma informação. Eu quis receber informações sobre o porquê daquele ato. Fiquei alguns minutos ali, ou alguns segundos, né? Quase um minuto nessa posição. Aguardei, eu estava calmo, estava sereno, a angústia pelo rapaz já havia ido embora.
Então foi acontecendo lentamente. Uma imagem se plasmou na minha frente e vi como se estivesse enxergando uma tela. E vi pouco a pouco a cena e o sentimento que levou o rapaz a tirar a própria vida. Ele estava bem arrumado, tinha acabado de chegar na rua da namorada, mas ao passar por um carro, ele notou os vidros embaçados e um movimento diferente, um movimento de agito no carro. Então ele enxergou uma moça, a parte de cima da blusa levantada, um rapaz a abraçando. Então ele reconheceu a própria namorada, com os cabelos amarrados, pulseiras que ele havia dado de presente, e ela o percebeu também. Fez um movimento rápido de se recompor, empurrou o outro rapaz, que estava abraçando, né? Abriu a porta do carro e gritou rapidinho para ele: Não precisava ser assim. Você disse que só viria amanhã e eu já estava planejando te contar tudo. Te pedir um tempo para ver o que rolava com a gente depois. E ele não disse nada, só chorou. Saiu andando e deixou ela falando sozinha lá na porta do carro. Continuou andando e eu pude sentir o buraco que estava se abrindo no coração daquele rapaz. A dor era tão forte que as palavras que ele dizia para si mesmo eram quase incompreensíveis. Mas era algo como: eu comprei a nossa aliança, estávamos planejando nos casar, por que ela não foi sincera comigo? Eu sou mesmo esse lixo que ela acredita? Se eu não sirvo nem para ela, para quem eu servirei? Então ele saiu correndo, subiu uma ladeira, entrou em outra rua. Parecia um filme que eu assistia. Só que eu assistia com o coração tão apertadinho, pois eu já sabia qual era o final, né? E logo veio o barulho da queda, inconfundível. Eu percebi o quanto aquele rapaz se sentiu sozinho, o quanto aquilo doeu e o quanto ele não conseguiu segurar. Sabe, alguns minutos antes dele se jogar, eu já não estava mais aguentando, né? Não estava mais segurando a onda de sentir aquela tristeza, aquela solidão, aquela dor. E parecia que me deu um alívio quando ele se jogou. Mas eu senti logo em seguida, né? Eu senti uma dor muito forte e não era a dor da queda, mas uma dor de uma saudade, de um lugar que não era aquele, de gente que não era aquela que o rapaz se relacionou. E eu percebi que aquele sentir não era o meu, mas ainda era do garoto. Ele estava sentindo aquilo ainda. Mesmo depois de morto, mesmo com dores físicas, sua dor era ainda mais intensa, de um jeito que eu não sei explicar direito. Era muito forte. E eu sentia a solidão gigante crescendo. Bom, foi aí que eu pedi um esclarecimento aos amparadores que acompanhavam, né, a situação. E foi aí que a mentora se adiantou e me respondeu, né, com aquela frase lá do início: alguns não conseguem, realmente não conseguem. E então o outro mentor se aproximou também para responder e disse que existem algumas faíscas conscientes que vêm para esse planeta, mas não se adaptam totalmente. Logo correlacionam o que vivem aqui com o que já viveram em outros mundos. Então, com a diferença, a dor deles é um pouco mais intensa. A mesma coisa acontece com quem sai daqui
e vai para outro lugar. O apego às últimas experiências é tão intenso que a faísca não suporta. Isso faz parte do desenvolvimento dessa faísca. Não tem como fugir, faz parte do desenvolvimento. A dor faz parte desse desenvolvimento. Alguns tiram a vida de forma rápida e trágica, outros não aguentam e também não têm coragem, mas vão tirando aos poucos em situações e consumos exagerados que os entorpecem e os fazem fugir da realidade em que vive. E isso também os leva ao suicídio. Isso vocês já estão bem orientados, né? Ele falou para mim. Então eu questionei, né? O fato dele ter passado por uma traição, né? Eu fiz essa pergunta. O fato dele ter passado por uma traição o fez relembrar de outra vida em outro planeta? É isso? Sim, é isso. Como a nossa companheira te disse, alguns não conseguem. E eu questionei novamente. E por que ele veio para cá então? E esse mentor, muito, muito tranquilo, muito calmo, muito paciente comigo, deu uma risadinha, né? Eu percebi, mas ele continuou, né? Existem vários fatores e várias situações que atraem as faíscas para esse planeta. E não é porque aqui é mais evoluído ou menos evoluído, mas porque possui as condições certas para o desenvolvimento de muitos. Assim como em outras esferas, existem outras situações que até mesmo você, Milton, ele me chamou de Milton, que até mesmo você precisaria experimentar para complementar a sua jornada. E daí ele me perguntou: você mesmo já deve ter passado por experiências em outros lugares, não lembra? E eu respondi um sim, né, balançando a cabeça, como se ele tivesse me vendo. E estava, né? Eu é que não estava vendo nenhum deles. Daí a mentora arredondou a conversa num resumo. Muitos, né, palavras dela, muitos desenvolvem relacionamentos muito intensos pelos lugares que passam. E assim como na sua vida física, existem lugares que marcam mais, pessoas que mais se conectam. São essas que deixarão marcas em você, que te fará questionar o lugar em que você estará se desenvolvendo. Eu questionei, né? E qual seria então a solução para esse rapaz? Vocês o levarão para o planeta anterior? Eu perguntei, mas assim que eu terminei de perguntar, eu já meio que já sabia, né? A resposta foi uma pergunta ingênua. Daí um terceiro amparador, que até então estava calado, né? Me respondeu, né? Apenas ele não confirmou essa minha pergunta, né? Que vão levar para outro planeta. Ele apenas indicou que ele irá para um lugar para se recuperar e depois, com a consciência restabelecida, ele tenderá a escolher o lugar que o atrai para viver as experiências que lhe faltam. Pode ser que ele resolva voltar, mas se ele fizer isso, não estará completando a jornada, apenas descansando em um lugar que pode não ter nem mais as mesmas pessoas que compartilhavam aquela energia gostosa com ele. Talvez ele encontre algum ou outro, mas não será a mesma coisa. Mas assim que ele resolver continuar a desenvolver o que precisa, pode ser que ele reencontre os seus, caso eles tenham realmente as mesmas afinidades. Ou pode ser que ele encontre outros.
As faíscas são mesmo incríveis. Ele riu. Conseguem se adaptar mesmo após uma interrupção como essa, falou aquele mentor que chamou, né, o espírito de faísca lá na primeira vez. Eu, eu absorvi bem essa conversa, né? Eu chamo de conversa oreganótica porque parece que eu estou falando comigo mesmo. Mas na verdade eu estou falando e estão respondendo, né? Naquele lugar em que eu não enxergo ninguém além do corpo que está ali caído. Eu fiquei tão agradecido por essa conversa que quase estava me esquecendo de fazer o que era para ter feito no início, resgatar o garoto, né? Então, meio que eles também perceberam essa minha preocupação e finalizaram a conversa com até daqui a pouco, a gente se vê depois, né? Vamos resgatá-lo, vamos levá-lo. Uma outra hora a gente se vê. Deram risada, bem humorados. Então eu me aproximei do rapaz e com um calor tão grande no peito e uma vontade enorme de ver o desenrolar da sua história, eu pude perceber que ele já estava sendo aliviado. Então só o toquei e ele despertou. Saiu daquele amontoado, olhou para mim, caiu uma lágrima, olhou em volta, viu o seu corpo físico ali caído e não aguentou, simplesmente desmaiou. Coitado. Então percebi que a sua essência, espírito, a faísca, né? Como disse o seu amigo amparador, foi clareando e desaparecendo, porque os amparadores, seus amigos, já estavam levando. Me vi sozinho naquele lugar tão triste e pensei em meu corpo. Retornei, aos poucos abri os olhos. Eu não abro logo de início, quando eu acordo assim de uma projeção, que é para não perder os detalhes. Então eu fui levantando aos poucos, fui até o banheiro, lavei o rosto e depois corri aqui para o notebook para registrar essa experiência tão enriquecedora.